Olá, tudo bem, turma? Como é que vocês estão? Mais uma vez aqui para gravar mais uma aula para nós, passar um tempo de comunhão e de aprendizado com a palavra de Deus. E eu quero dizer que eu estou muito feliz com o resultado que o canal tem atingido, né? Eu tenho visto bastante gente compartilhando e visualizando os vídeos, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Quero dizer que eu sou muito grata a Deus e ao Espírito Santo que tem me ajudado nesse processo de gravação e de aprendizado dentro da própria palavra para compartilhar com vocês. Eu quero já deixar aqui um recadinho, que a gente já está chegando no final desse primeiro módulo, né? Nós vamos hoje para a 11ª aula, que vai falar um pouquinho de quem é Deus. Né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse ser tão maravilhoso, essa pessoa tão maravilhosa que é o nosso Deus, que é esse ser onipotente, onipresente e onisciente, que é o Todo-Poderoso, né? Nele existe toda a plenitude de poder e de ciência e de sabedoria, e é sobre esse Deus que a gente vai falar um pouquinho hoje. Como eu falei, a gente está chegando no final desse primeiro módulo do curso de Fundamento Bíblico, né? São 12 aulas esse primeiro módulo, então hoje a gente faz a 11ª e eu quero gravar em seguida, se Deus quiser, a 12ª, que é quem é Jesus, né? Da 10ª aula a gente falou quem é o Espírito Santo, e eu acredito que você tenha então entendido um pouco sobre essa pessoa maravilhosa que está todo o tempo do nosso lado, todo o tempo nos ajudando, nos auxiliando a ter uma vida de intimidade com Deus, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse Deus, sobre esse Pai, sobre esse Senhor, sobre esse fundador, né, dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas, que subsiste sobre todas as coisas, aquele que é sobre todas as coisas, né, que não há entendimento humano suficiente para entender e expressar com 100% de exatidão que é Deus. Não existe. O ser humano não consegue chegar ao entendimento completo de quem é Deus por causa da sua magnitude, da sua onipotência, de quanto ele é grande, do quanto ele é poderoso, do quanto ele é santo, do quanto ele tem todo o poder. Então é impossível que a gente consiga dar uma dimensão para esse ser espiritual, para essa pessoa que é o próprio Deus que habita, né, sobre toda a terra e habita também sobre todo o céu. Então tudo o que há na terra e no céu foi criado por ele. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Lembrando também que se você puder compartilhar esses vídeos para que mais pessoas possam então aprender da palavra de Deus, eu ficarei muito feliz. Se você puder curtir aí, se inscrever no canal, isso faz com que outras pessoas possam verdadeiramente acessar esses vídeos e ser também ensinado sobre a palavra de Deus. Eu amo, né, compartilhar esses vídeos com vocês, esses ensinos, porque eu sei que é uma base maravilhosa para a nossa caminhada com Deus. Então esse é o intuito desse canal que eu criei, desses vídeos que a gente tem ministrado. Então vamos lá. Quem tiver com a apostila aí, né, é na 11ª aula, que é a lição Quem é Deus, né? E quem não tiver a apostila e quiser, como eu já disse, eu sempre deixo na descrição do vídeo o meu e-mail, pode mandar um e-mail lá que eu mando para você a apostila completa sem custo nenhum em PDF, para que você possa baixar, imprimir e acompanhar as aulas com a gente via a apostila, tá bom? Então vamos lá. Quem é Deus? Quem é esse ser supremo, esse ser espiritual que rege toda a terra, todo o mundo, todo o universo, né? Então nós vamos entender um pouquinho quem é esse Deus. E o versículo base que eu deixei para essa lição, talvez tivessem tantos outros, né, que a gente pudesse falar sobre quem é Deus, mas eu coloquei esse que eu acho que é um versículo que resume toda a palavra de Deus, que resume todo o sentimento de Deus, desse ser tão maravilhoso, desse Pai soberano nas nossas vidas. Então isso reflete quem é Deus, reflete o que é a essência de Deus, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Então o nosso versículo base está em João 3,16.
Talvez você aí ouvindo eu falar João 3,16 possa recitar esse versículo sem ao menos a gente pegar a Bíblia para lê-lo. Talvez o versículo mais dito em todo o mundo, talvez seja o versículo mais escrito em vários lugares, né? Onde possa se dizer sobre Deus ou sobre essa graça maravilhosa de Deus. As pessoas recitam esse versículo, falam esse versículo, decoram esse versículo, porque ele fala para mim sobre a essência de quem é Deus. Então, o versículo de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para mim, queridos, por que esse versículo ele resume a essência de Deus? Porque a essência de Deus é uma coisa chamada amor. Quando a gente fala ou quando a gente tenta expressar Deus, a única palavra para mim que cabe na descrição ou que cabe como uma maneira de expressar quem é Deus é uma palavra, é um verbo chamado amor. Por quê? Porque na verdade o amor ele é a expressão mais poderosa de alguém que ama o próximo, de alguém que ama outra pessoa, que ela possa se expressar. E Deus, ele nos amou desde o princípio. Esse ser tão maravilhoso, esse ser tão grandioso, esse ser tão onipotente, ele nos amou desde o princípio. O que é desde o princípio, Elisângela? Desde o princípio é desde o princípio. Quando Deus arquitetou, quando ele planejou, quando nós só existíamos no seu pensamento, na sua onipotência, existia um plano já preparado para a criação do homem, e da mulher, da humanidade. E Deus, ele nos amou desde esse momento. Ele ainda nem havia nos criado, ele nem havia nos formado, e ele diz que ele amou as nossas vidas. Então, para mim, a plenitude de Deus ela é tão completa nessa palavra amor, que a gente consegue entender, ou melhor dizendo, a gente tenta entender o que é esse sentimento tão profundo, ou esse sentimento tão divino que é o amor. Eu costumo dizer que a maneira para a gente entender esse verbo, essa palavra chamada amor, é quando a gente realmente entende a essência dessa palavra. E aí, quando a gente entende a essência dessa palavra, a gente consegue, então, entender quem é Deus. Por quê? Porque Deus não é alguém palpável. Deus não é alguém que eu possa ver com os meus olhos naturais. Deus não é alguém que eu possa tocar com as minhas mãos físicas. Deus não é alguém que eu possa conversar de forma natural, né? Como eu e você estamos aqui diante dessa tela, batendo um papo a respeito da palavra de Deus. É impossível nós termos esse tipo de comunicação com o nosso Deus. Mas a palavra de Deus diz que, ao mesmo tempo, esse Deus que é tão grande, tão poderoso, ele me conhece de forma totalmente pessoal. Ele sabe exatamente quem eu sou. O dia em que ele me desejou, ainda nos seus pensamentos, quando eu ainda nem era um ser já formado dentro do ventre da minha mãe, a palavra de Deus diz que ele já me conhecia. Então, esse ser tão poderoso, ele conhece exatamente cada um dos seres criados por ele, sejam humanos, sejam animais, sejam plantas, sejam seres celestiais, sejam a plenitude de toda a terra e de todo o universo, e tudo que nele há, Deus, ele arquitetou e planejou tudo isso. Não há nada fora do controle de Deus. Não há nada que Deus não tenha o total controle em suas mãos. E quando nós, então, nos voltamos para a palavra, nos voltamos para
essa palavra escrita que ele nos deixou, ali fica mais fácil, fica mais de forma mais entendível, para que a gente possa então conhecê-lo e saber quem ele é. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho durante essa aula. A gente vai tentar explicar um pouquinho do que a palavra de Deus fala sobre quem é Deus, quem é esse Pai, quem é esse Deus Todo-Poderoso. E quando eu leio João 3,16 e digo para vocês que esse é o resumo para mim de quem é Deus, e quando a palavra que resume Deus para mim é a palavra amor, é exatamente isso que a gente vai conversar dentro dessa lição, e você vai entender que tudo está extremamente ligado ao amor. A palavra amor, no português, né, ela é um verbo, né, e é um verbo porque, na verdade, requer uma ação. E eu costumo sempre mostrar isso para os alunos quando a gente está ministrando essa aula, quando a gente está falando sobre a palavra amor e sobre o verbo amar, que para a gente entender quem é Deus e para a gente entender qual é a vida que Deus deseja para nós, a gente precisa entender então o que essa palavra representa. Se Deus é amor, e a gente vai falar sobre isso durante essa aula, Deus não tem amor, Deus não sente amor, Deus é amor. A sua essência, o seu ser, toda a sua essência está baseada no amor. E o que é então o amor? O amor é um verbo totalmente de ação, né? Onde aquele que expressa precisa ter uma ação direta para que a gente possa dizer que a pessoa realmente ama. Então, eu costumo brincar, amor não é um substantivo, amor não é um adjetivo, amor não é um sentimento, amor é verbo. Eu decido amar, porque quando eu decido amar, há uma ação que está ligada diretamente a pessoa com quem eu decido amar, então, e a partir desse momento que eu tomo essa decisão, a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus começa a nos mostrar em suas atitudes e nos seus atributos o que é verdadeiramente amar, o que é a palavra amor. E quando então entendemos esse verdadeiro atributo de Deus, que é a sua essência, que é o amor, a gente então começa a caminhar debaixo de um entendimento de quem nós devemos ser também, então, como filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos a essência do nosso Deus, e se nós temos a essência do nosso Deus, que a essência dele é o amor, então fica tudo mais fácil caminhar em santidade, caminhar em entendimento dentro da palavra, ter comunhão com os meus irmãos, saber como devo me portar a respeito do próprio Deus e a respeito dos outros seres humanos e de toda a natureza. Por quê? Porque se a essência de Deus está dentro de mim, e se a essência de Deus é o amor, e se então eu tenho amor dentro de mim, nós vamos ver que os atributos de Deus, que toda a característica que existe no próprio Deus precisa estar nas nossas vidas também. Eu preciso olhar para mim e ver dentro de mim esses atributos, ver essas características. Se eu ainda não consigo enxergar essas características, é porque algo ainda não mudou no meu interior, algo ainda não mudou na minha essência, no que diz respeito ao pecado, no que diz respeito ao nascer novo, como nós já falamos em lições anteriores. Então, eu preciso entender que a minha essência, que o meu interior, que aquilo que eu sou como essência de ser humano, tem a essência de Deus. E se eu tenho a essência de Deus, a principal característica é o amor. Vamos lá? Então, João 3,16, quando fala sobre porque Deus amou ao mundo de tal maneira, quando a palavra diz porque Deus amou, o imperativo aqui dessa palavra diz que Deus decidiu, Deus não colocou nenhuma restrição, Deus não colocou nenhuma imposição para que ele amasse. Em nenhum momento, queridos, Deus nos impõe algo para que a gente o ame.
Deus em nenhum momento ele coloca uma imposição para que ele nos ame. Nós vamos falar durante a lição de que não há nada que eu e você façamos a mais ou a menos para que Deus me ame mais ou menos. Deixa isso claro na tua mente nesse momento, escreve isso em algum lugar, grava isso no teu coração, porque nada que você faça de bom ou de ruim vai fazer com que a essência de Deus, que é o amor, mude. Então Deus me amou ainda quando eu era pecador, a palavra de Deus diz. Então, quando nós ainda não tínhamos nenhuma capacidade de responder a esse amor, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, a palavra de Deus diz, ele aí nos amou. Então, quando a palavra diz claramente em João 3,16, porque Deus amou, ele simplesmente decidiu, de forma sem nenhuma restrição, amar a mim e a você, mesmo antes de nós termos nascido, mesmo antes dele ter nos formado, mesmo antes do mundo existir. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E a palavra aqui está dizendo que Deus não amou os santos de tal maneira. Deus não amou os crentes de tal maneira. Deus não amou um povo separado de tal maneira. A palavra de Deus é clara e diz: Deus amou o mundo. Deus amou justamente aquilo que já estava perdido, aquilo que estava talvez pronto a se perder. Porque eu costumo dizer que se nada foge do controle de Deus, nada foge do controle total de Deus, Deus já sabia que após a criação, durante algum tempo, o homem estaria sim em plena comunhão com ele, mas muito rapidamente o homem perderia essa comunhão, o homem se afastaria de Deus, mas ainda assim a sua essência permaneceria e Deus continuaria nos amando e buscando essa restauração. O plano de redenção já estava pronto desde a fundação do mundo. O Apocalipse vai dizer isso, que o Cordeiro de Deus já estava morto antes da fundação do mundo. Então, o amor de Deus, amar o mundo de tal maneira, já estava desde a fundação do mundo. E o próprio Deus já tinha todo o plano traçado para que eu e você estivéssemos firmes nesse propósito de sermos alcançados por Ele. Queridos, o maior anseio de Deus é simplesmente ter comunhão comigo e com você. O maior desejo do nosso Pai é ser pai e ter filhos. Filhos que realmente replicam a sua imagem e a sua semelhança. Quando nós estudamos a lição 1, né, que Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança, essa lição eu tentei explicar da melhor forma possível e de uma forma muito simples e muito objetiva qual é essa forma que Deus nos criou. Então, quando Deus nos criou seres totalmente racionais, com uma inteligência fora de sério, com uma maneira de comunicação, com uma maneira de audição, com uma maneira de visão, que expressa todo o sentimento de Deus, que expressa toda o caráter de Deus. Deus disse assim: eu vou criar alguém, um ser que tenha total capacidade de comunicação comigo. Então, Deus me ama porque eu sou uma extensão, eu sou uma parte dele andando sobre a terra. E o desejo de Deus desde o princípio e para toda a eternidade é que nós, como filhos, tenhamos essa comunhão com ele. Todo o plano de salvação e de redenção está ligado com um Deus buscando um homem que caiu, um homem que se perdeu no meio do caminho, mas que ele busca essa restauração para ter comunhão com esse homem. Então, esse é o Pai, o Deus que nós estamos falando sobre ele. Esse é o Deus que a Bíblia mostra de Gênesis a Apocalipse, um Deus que desde a eternidade me amou de tal maneira
que ele já tinha todo o plano traçado de redenção e de resgate para minha vida, para que eu pudesse ter vida eterna com ele. É isso que o versículo de João 3,16 está dizendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não existe restrição. É de tal maneira. Você já amou alguém de tal maneira que você pudesse dar a vida em favor dessa pessoa? Eu creio que para algumas mães, alguns pais aí, né? Você até pode ter uma ideia do que seria essa frase, mas eu posso dizer com todas as letras que nós não temos o total entendimento sobre esse de tal maneira, porque vai além do entendimento humano. Quando a gente olha para uma humanidade totalmente caída, totalmente deturpada, totalmente desaliançada ao principal propósito, que era ter comunhão com o próprio Deus, quando o ser humano ele se afasta de Deus, é como se ele dissesse para o próprio Deus que ele não queria ter sido criado, que ele não gostaria de ter a vida que ele tem, né? É dizer para Deus: eu não aceito que o Senhor me criou da forma que o Senhor criou, que eu nasci na família que eu nasci, que eu sou como eu sou. Então, assim, quando nós abandonamos e deixamos a Deus, é isso que nós estamos dizendo de maneira indireta para Deus. Então, o maior desejo de Deus é que nós nos voltemos para Ele, que nós tenhamos comunhão com Ele, que nós possamos conhecê-lo melhor. Vai ser impossível, né? Conhecer Deus profundamente ou de forma inteira, integral, porque Deus é infinito. Mas você pode ter certeza que o maior desejo desse Pai, desse Deus Todo-Poderoso, é ter comunhão com você, para que você então possa conhecê-lo dia após dia, momento após momento de comunhão, e assim você cresça nesse conhecimento de quem Ele é, e você possa cada dia mais amá-lo, respeitá-lo, adorá-lo, estar com Ele. Esse é o desejo do nosso Deus. Então, quando eu falo que esse versículo ele resume a essência de quem é Deus, é exatamente isso que eu quero dizer. É você olhar para João 3,16 e em um só versículo entender qual é o propósito do início, do meio e do fim. O início, Deus criou todas as coisas, inclusive eu e você, para que tivéssemos comunhão com Ele. O meio, o homem se perdeu e Ele sabia disso. Por isso que Ele nos amou incondicionalmente, porque Ele sabia que teria que ser pago um resgate para que eu e você tivéssemos novamente com Ele para a eternidade. E aí Ele já deixa todo o plano arquitetado. Deus, Ele tem todo o poder por causa disso, porque Ele tem o poder do início, do meio e do fim. Ele tem todo o plano traçado até a eternidade, porque Ele é infinito, porque Ele é imutável, Ele não muda, Ele não tem variação, Ele não tem mudança de pensamento, porque tudo aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Tudo aquilo que Ele falou desde a eternidade, Ele vai cumprir até a eternidade, até o final. Então esse é o nosso Deus, né? É a gente olhar para essa palavra e entender que esse é o Deus do qual nós estamos falando. Então quem é Deus? O que é Deus? Tá lá na apostila, você que está acompanhando aí pela apostila pode ler comigo. Deus é o ser supremo, criador de todo o universo. Ele não tem princípio nem fim. Nós vamos ver isso em Apocalipse. Sabe todas as coisas e tem poder para fazer tudo. Deus é espírito. Já expliquei isso na primeira aula, né? Deus é espírito. E não tem limitações físicas, né? Então Deus não se limita a lugares. Deus não se limita a um lugar somente. Se Ele é espírito e Ele é todo poderoso e Ele é onisciente, onipresente e onipotente, então quer dizer que Ele tem todo o poder, todo o controle, toda ciência está em Deus. Deus é amor, acabei de falar isso para vocês. Deus é uma pessoa. Então, assim, quando a gente consegue entender que existe algo extremamente pessoal em Deus, que Ele tem uma personalidade, que Ele tem realmente atributos muito característicos daquilo que nós somos, porque nós viemos dele, nós somos tirados dele. Então, tudo aquilo que nós somos como seres humanos
carrega a essência do próprio Deus, carrega toda a sua essência dentro de cada ser humano. Ao mesmo tempo, é possível conhecê-lo e impossível compreendê-lo todo. Então, ao mesmo tempo que a gente olha para a palavra de Deus e a gente consegue entender um pouco da essência desse Deus, de como ele é, de como ele age, de como ele deseja as coisas, de como ele tem paciência, de como ele é benigno, de como ele como a bondade está nele, ao mesmo tempo compreender tudo isso, olhando para o mundo caído, olhando para o homem no pecado, olhando para o mundo se deteriorando no pecado, é algo que para nós, na nossa mente, é limitado. A gente não consegue entender por que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele podia simplesmente não ter amado, mas ele decidiu, ele tomou uma decisão, independente do que eu e você façamos, ele tomou essa decisão. Porque ele é muito maior e mais complexo do que nós. Então, o ser humano, ou ele se volta para Deus e ele passa a ter esse relacionamento com Deus para que ele conheça mais desse Criador, ou ele realmente entra numa vibe, né, num pensamento, numa atitude de buscar essa sabedoria de forma humana, e ele simplesmente vai fuçar toda a filosofia, vai fuçar todo o entendimento humano, e ele não vai encontrar respostas em si mesmo, porque Deus, ele é um Deus que deseja se relacionar de forma pessoal com o homem. Então não há estudos, não há maneira do homem tentar buscar essa sabedoria por si mesmo, não há maneira de medir Deus nas nossas medidas limitadas, no nosso pensamento limitado humano. Então, o que Deus deseja é que nós, então, tenhamos conhecimento dele através da sua palavra e daquilo que ele diz, da essência daquilo que ele é que está dentro de nós. A Bíblia é a revelação de Deus sobre quem ele é. Então, quando você quer conhecer a Deus, quando você quer saber o que esse Deus é e como ele age, e como ele opera no homem e na eternidade, você olha para a Bíblia, você olha para a palavra de Deus e você consegue então buscar essa total compreensão daquilo que ele deseja nos ensinar, daquilo que ele deseja falar conosco. É o único manual, é a única maneira da gente entender quem é esse ser tão maravilhoso, quem é essa pessoa tão maravilhosa que é o próprio Deus. Deus tem personalidade. Como eu falei, Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus que ele tem uma essência, né, em si próprio. Por isso que ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele ama, ele se alegra, ele fica triste, ele se zanga. Deus é criativo, toda a criatividade está em Deus, queridos. Quando nós estamos ligados a esse Criador, nós nos tornamos pessoas muito mais criativas. Por quê? Porque a essência dele está em nós. Quando nós olhamos para a Terra, quando nós olhamos para seres humanos que têm uma capacidade tão grande de inteligência, de raciocínio, de criatividade, e nós aí imaginamos que isso é a totalidade, né, de inteligência no ser humano, e nós olhamos para Deus que criou coisas infinitamente mais complexas do que aquilo que nós podemos estudar e chegar a uma compreensão, nós entendemos então que toda a criatividade só pode vir dele. Toda a criatividade só pode vir desse Deus. E quando nós estamos ligados nele, quando nós estamos em comunhão com ele, nós somos pessoas totalmente criativas, porque a criatividade dele está em nós. E nós precisamos somente operar nisso, nós precisamos somente olhar para nós e buscarmos inteligência e sabedoria nele, para que isso tudo flua de forma natural, de forma humana, de forma a cumprir todo o propósito e o plano de Deus para nós. A gente costuma falar um pouquinho nas aulas que a gente nem imagina como era a inteligência de Adão, né? Qual era o uso cerebral de Adão. Por que você está falando isso, Elisângela? Porque quando a gente olha Gênesis ali no início, antes da queda, e a gente vê um Deus delegando toda a autoridade a um casal, né, Adão e Eva, que são os primeiros homens, e principalmente Adão, quando Deus diz assim, Adão, eu criei todas as coisas,
na terra, em animais, em plantas e aquáticas e todos os tipos de animais que existem, de plantas que existem. E a palavra de Deus diz que Adão passou seus dias catalogando esses seres que Deus havia criado. E eu gosto muito de falar isso porque é interessante que Adão, ele não simplesmente deu um nome para os animais, não sei se você sabia disso, mas quando ele deu o nome para os animais, ele dava nomes segundo as características dos animais e das plantas. Então, quando a gente olha hoje para o nome de um animal, para o nome de uma planta, e você vai olhar a origem disso, você entende que aquela planta, que aquele animal tem todas aquelas características para que aquele nome fosse dado para ele. Né? Então, não é um nome simplesmente sem nenhum entendimento, sem nenhuma base, mas não, todos os nomes de todos os animais, de todas as plantas, de todos os insetos e de tudo que Deus criou, foi Adão que deu o nome, e o entendimento que ele dava a respeito do nome era dizendo qual eram as características daquilo para qual ele estava dando o nome. Então a gente costuma falar qual era a capacidade cerebral desse primeiro ser humano criado por Deus, que era totalmente criado à imagem e semelhança de Deus. Não havia engano, não havia pecado em Adão até a queda. E era essa essência que haveria em toda a humanidade se o pecado não tivesse entrado. Então, a gente pode imaginar que Deus, com a sua perfeição, fez todas as coisas para funcionarem 100% corretas, 100% numa engrenagem perfeita. O homem seria 100% usado a sua capacidade cerebral. E quando a gente pensa nisso, que a nossa capacidade cerebral hoje, ela não passa de 3% em média, imagina o que é o homem usando mais 97% da sua capacidade cerebral. Se com 3% nós já somos seres totalmente criativos, totalmente seres inteligentes, imagina o que seria o homem usar 100% da sua capacidade cerebral. Esse era Adão, esse era Eva. Essa era a capacidade racional e intelectual que esse primeiro casal tinha. E essa é a essência que Deus deixou dentro de nós, o DNA que Deus nos criou é esse. Então, o que nós precisamos é arrancar de nós toda a malignidade, todo o pecado que nos afasta desse Criador e nos achegar mais a Ele, conhecendo então quem Ele é e o que Ele pode fazer através de nós com toda essa criatividade. Vamos lá. Ele ama, se alegra, fica triste, se zanga. Deus é criativo, tem sentido de humor e imaginação. Nós somos criados à imagem de Deus,